pessoal, eu vou deixar agora vocês com a aula de português, tá bom? E no intervalo a gente vai ter mais música, vai ter sorteio, e depois do intervalo eu vou ter um momentinho com vocês para dar alguns avisos, alguns informes, certo? Para todo mundo ir tranquilamente para a prova, e depois a aula de história, tá bom? Professor Cláudio. Bom dia, gente. Primeiro é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando, né, esse sábado maravilhoso para todos nós. Uma véspera de uma prova que, né, é apenas uma prova, por sinal, ok? Lembrá-los que vocês são muito mais do que isso. Vocês têm uma capacidade muito grande. Né? O mundo, como diz o Guimarães Rosa, né, o mundo é grande, né? O sertão é o mundo. Tudo isso tem a ver muito com a nossa vida, lógico. Nós passamos tempos da nossa vida na escola. Esses tempos são prazerosos. Tudo representa para a gente uma questão de memória. Né? A questão de lembrar como foram os momentos de diversão, de conhecimento, de amizades. Tudo isso faz parte de um processo educacional que passa desde a infância à juventude. E aí quem passou por isso não esquece nunca, não esquece nunca. E a gente vai passar para outro ciclo, o mundo universitário, o mundo profissional. Tudo isso é de suma importância a gente passar por ciclos. E eu trouxe aqui uma mensagem, antes mesmo de começarmos a nossa aula, que eu pedi para o nosso amigo esse não aqui só acho que eu peço para vamos assistir um pouquinho desse vídeo aí, ok? Vocês todos que estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo, no nível social, tem sempre muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor, e com muito fé em Deus, que um dia você chegará, que alguma hora você chegará.
Mas Jesus, eu tô nem lembrando que eu tô filmando aqui. Quero saber a força desse menino. Bata foto minha não. A cara da derrota. Olha aí, gente. É desse jeito que vocês vão se comportar, viu? É. E podem chorar, não se preocupe, viu? Muito alguém filmar e chore, não se preocupe. É desse jeito que, com certeza, vocês vão ter esses comportamentos, certo? Fazem parte da juventude, fazem parte de vocês. E quando sair aquele resultado do computador ali, cuidado para não quebrar também o computador, viu? Tem uns que quebram o computador, né? De todo jeito, ok? Vamos dar sequência, gente, ok? Vamos lá para o nosso material, certo? Nosso material, tá? Vocês abrem aí, por favor, o material de linguagens. Meninos,
eu distribuí as questões, né? Como vocês sabem muito bem, as questões são construídas a partir das competências e habilidades. O que linguagem, né? Para muita gente diz assim, poxa, mas por que essa prova se torna às vezes difícil para alguns alunos? Um cuidado muito grande, né? Que a gente tem que ser imprescindível nesse momento. A leitura do comando da questão, o que se quer na questão, ok? Para quem não sabe, né? Com certeza os professores de vocês já falaram sobre isso, mas para quem não sabe ainda, que não ficou atento a isso, as habilidades estão nos comandos das questões, ou às vezes nos próprios itens, ok? Estão ali. E eu vou trabalhar com vocês essa manhã, né? A partir disso. E eu distribuí um grupo de questões, e aí a gente vai pular de uma para outra, por volta, que estão marcadas pelas habilidades. E aí veja, por exemplo, eu começo logo com a questão 1, que nos remete à habilidade. Não, é o de baixo. Volta. É porque ele é um pouco sensível. Obrigado. Olha só, para cá, o slide aqui. Eu tenho aqui, para falarmos antes da questão 1, né? Eu digo para vocês que eu tenho uma habilidade, chama 23, está bem aqui assim, né? O slide está mostrando para vocês. Mas lá em cima diz o que representa isso e abaixo o que é a habilidade ela quer de você, ok? Diz assim, você tem que identificar diversos recursos linguísticos e procedimentos argumentativos. Olha só, argumentações, ok? Quando você está estudando redação também, você vai estudar, certo? Esses procedimentos argumentativos, ok? Lógico, saber usar adequadamente o procedimento. Para você vender um produto, para você ser um comerciante, você usa certos procedimentos. Para você ser um advogado, para você argumentar no fórum, certo? Você usa um tipo de argumento, ok? Então, cada momento da vida, né, você necessita usar argumentos, né? Até para conquistar uma pessoa querida, não é isso? Você tem que saber argumentar, meu filho, viu? As mulheres sabem isso muito bem, né? Então, os homens que, a Maria, né? Tá difícil, né? A gente tem, viu, galera? A gente como homem, a gente tem, né? Mas, em qualquer situação da vida, tem que usar um vocabulário para aquele momento. No mundo hoje, a mídia joga constantemente tudo, né? Como diziam Titãs, tudo ao mesmo tempo agora. Nós somos levados por diversos argumentos, né? As redes sociais surgem diversos argumentos, muitos, como diz no popular da mídia, fake, não é isso? A gente tem que filtrar isso também. Por isso, esses argumentos contribuem de forma incisiva para que possamos reconhecer, olha só, em um texto, quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo. Ok? Veja, por exemplo, quando há uma propaganda do McLanche na TV, no canal da Discovery Kids, ok? Você acha lógico, meu filho, eles estão vendendo sanduíche? Preocupado com sanduíche? Não. Estão preocupados com brinquedos. Vender brinquedo, não é isso? Eu que tenho um filho pequeno, ele quer ir para o McDonald's, você acha que ele quer atrás do meu sanduíche? Ele quer o brinquedo. É uma estratégia argumentativa, né? Eu coloco o brinquedo, como alguns países nem aceitam isso, se chama isso compra casada, né? Então alguns não aceitam isso, mas não tem como fugir no mundo em que vivemos, ok? Mas é uma estratégia usada, né? Outras redes de fast food fizeram também do mesmo jeito, acompanharam, né? Esse modelo comercial, okay? Então vamos usar a estratégia. E aí veja o que? Desvendando a nossa habilidade 23, nossa habilidade 23 diz que você tem que inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é o seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Então, eu tenho duas coisas aí, ok? Objetivo do autor e eu tenho um público-alvo. Exemplo, revista super interessante. Tem público-alvo?
São senhores de 50 anos de idade, aposentados, 60 anos aposentados? São? Não. Pode ser revista, mas o objetivo da revista não é essa. Ok? Revista Mundo Estranho. Revista Recreio. Certo? Já viu essa revista? Já? São geralmente para jovens, crianças, né? Super interessante para jovens que adoram pesquisa científica, curiosidade científica, o termo é esse, curiosidade científica. Então, cada modelo, cada texto tem um público-alvo, ok? Vamos aqui direto para a nossa questão. Diga assim, olha o texto. O texto lembrar duas coisas importantes. Às vezes, se você tiver uma dúvida, atente também, porque escreve e o título do texto. O título é imprescindível, principalmente na poesia. Quando você pega um poema, uma canção, canção não é música não, professor? Não. Se você citar uma redação, use o termo canção, ok? A música é algo mais amplo. Cadê o nosso rapaz que está cantando aqui, não é isso? Nosso artista aqui, a música, sabe muito bem, existe a relação da canção e da música. Há uma diferença, não é isso? A música pega toda a melodia, não é isso? Mas a canção não, então escreva a canção tal, se você fizer uma referência em redação, por exemplo, não é isso? A canção. Então, se eu pego uma canção, vamos dizer, por exemplo, Pais e Filhos da Legião Urbana, conhece? Pais e Filhos, muita gente não entende, às vezes, o objetivo do compositor. Quem não coloca a ideia de pais e filhos, esse Zezinho como uma adição. Ele coloca como a diversidade, como se fosse uma diversidade que há, certo? Então há os conflitos ali, começando logo com o suicídio, não é isso? Veja o que? Ele coloca que as pessoas estão ali fechadas em seu mundo, né? Estátuas, cofres, paredes pintadas, estátuas, se você notar, estão paradas, não tem vida, como se as pessoas vivessem, talvez, numa família daquele jeito. Cofres são fechados, talvez aquela família fosse fechada em seu mundo, mas tem um suicídio e ninguém sabe por quê, não é isso? Perceba que por trás ali há conflito. Então, não estou dizendo que pais estão junto com os filhos, é como se os pais estivessem se opondo, criando uma diversidade. Então a canção em si, o título, diz muito para a gente, ok? E as poesias também, por aí afora, Drummond, o título da poesia de Drummond tem muito significado. E aí, quando você pega um texto que não tem título, às vezes está lá embaixo, né? Quando ele diz aí, ó, o outono dos Césares e a primavera da história, do Nicolau Shevchenko. Diz assim, acima de tudo, Euclides exaltava o papel crucial do agenciamento histórico da população brasileira. Euclides é referência a Euclides da Cunha, escritor da obra Os Sertões, ok? Essa obra é escrita em 1902 e relata, né, em 3 partes a Guerra de Canudos, ok? As 3 partes, a terra, o homem e a luta. As 3 partes são construídas a partir do determinismo científico que estava em evidência na época. O determinismo diz que o homem é um produto do meio, um produto da raça, um produto do seu momento histórico. E cada parte é o meio é a terra, a raça é o homem, o momento histórico é a luta. E aí vem o que? O escritor Nicolau Shevchenko está falando sobre esse momento, 1902, ok? A história vai dizer como era aquela, retratando uma república velha, não é isso? O livro em si, a guerra em si, retrata uma república dos coronéis. E ele diz, sua maior aposta para o futuro do país era a educação em massa, das camadas subalternas, qualificando agentes para assumir as suas próprias mãos seu destino e o do Brasil. Por isso se viu em conflito direto com as autoridades republicanas. Perceba que o Euclides da Cunha já fala que para existir um país de qualidade tem que ter educação para a sua gente, não é isso? Mas era contra quem estava no poder, que não aceitava isso. Parece um mundo de hoje, né? Mas não é tão assim mais, né? Já mudou isso.
da mesma forma como outrora lutara contra os tiranetes da monarquia. Tiranetes, ela chama tiranos, aqueles tiranos da monarquia, que tinham todo o poder, não é isso? Nunca haveria democracia digna desse nome enquanto prevalecesse o ambiente mesquinho e corrupto da República dos Medíocres. Gente capaz e indisposta a romper com as mazelas deixadas pelo latifúndio, pela escravidão, pela exploração predatória da terra e do povo. Euclides expôs a mistificação republicana de uma ordem excludente. Olha só como ele está falando também de um momento da história que é o positivismo, né? Já viram isso na filosofia, na história, na sociologia, é esse positivismo. E a bandeira do Brasil, o lema que está lá, ordem e progresso, é construído nesse corte, não é isso? Meu amigo André Rosa está aqui, sabe muito mais do que eu sobre essa história, não é isso? Ok? Ele viu o que? Ele diz uma ordem excludente e um progresso comprometido com o legado mais abominável do passado. Como é que é progresso e é comprometido com o passado? Ok? Olhe o foco da questão. Professor, mas entender tudo isso numa prova rápida como o Enem, muitas questões, aí é que está. Às vezes, a gente tem que focar, vou já chegar no comando da questão, que vai direcionar você ao que ele quer, ok? Mas perceba que ele fala uma ordem excludente. Como é que eu posso ter progresso se eu estou excluindo? Ok? Percebe que em outras épocas, na época eu estudei muito tempo em escola pública também, mas depois se chamou isso no médio, né? Que era chamado segundo grau na minha época, certo? Um dia desse, no século passado, século XX ainda, né? Certo? Vejo que naquela época, né? Aí depois que é segundo grau, fui para a escola particular com bolsa, né? Aquela jogar futebol de salão na época. Mas, gente, era excludente mesmo. Né? A galera diz assim, com meus amigos da minha geração, dizem assim, na escola pública antigamente era bom. Estudou na época? Não, eu não conheço. Na época havia 3 horários, né? Manhã, intermediário e tarde. A galera não sabe nem o que é isso, né? É porque a aula começava primeiro de manhã, de 7, terminava 10h30. O intermediário começava de 11, terminava 2h30, 2 horas. Eu tinha esse horário, de 11 a 2 horas. E o outro horário começava de 2h30 até 5h30, que era tarde. Por que isso? Porque não havia tantos prédios, escolas. Isso na década de 84, 83, por aí, certo? Um dia desse, não é isso? Então, era excludente. Imagine, no clima desse, certo? Fortaleza muito quente, um menino de 10 anos de idade fica na sala de aula de 11 horas até 2 horas da tarde. Ventilador, meu filho, aquele de teto, só um, quando existia. Bebedouro, água gelada, não existia isso, era um filtro em cada sala. Filtro, né? Havia um em cada sala. Você acha que o menino de 10 anos de idade está muito preocupado com o futuro dele, certo? É difícil. Okay? Ele está preocupado em ir para o recreio jogar bola. Isso era exclusão naquela época. E aí sempre foi assim. Hoje, as oportunidades aparecem, a gente tem que pegá-las. É isso? Mas ainda há muita exclusão no mundo afora. Muito, muito, muito. Então, quando ele diz aqui, sua morte precoce foi um amigo para os Césares. Olha a referência aos imperadores romanos. A morte de quem? De Euclides da Cunha. Ok? A história, porém, orgulhosa de quem a resgatou, não deixa que sua voz se cale. Vamos para a questão. Ensaio publicado em 2002, certo? Nicolau Shevchenko discorre sobre a repercussão da obra de Euclides da Cunha no pensamento político nacional. O autor apresenta um argumento, daí a questão, argumento, que embasa a posição atribuída a Euclides da Cunha em relação ao lema da bandeira nacional, em que, vamos lá para o item. O item A diz, demonstra que o vocábulo ordem infere ao contexto de organização. E progresso remete a pulei, né?
resgate do poder da palavra ordem, item A, que sugere o planejamento social, enquanto progresso infere ao contemporâneo. É isso mesmo? Não. É o contrário. É isso? Progresso para ele aqui, no texto diz que progresso é comprometido com o passado, não é isso? E ordem é exclusão. Item A está falso. Item B demonstra que o vocábulo ordem infere ao contexto de organização, também não é isso, isso não é organização. E progresso remete à modernidade da nação, também não é modernidade. Item C expõe a ilusão republicana de ordem, que remete à marginalização. O que é marginal? Que está à margem da sociedade. É excludente? Relaciona com exclusão? Sim. Ok? Olha só a questão de vocabulário. Ok? A questão de vocabulário na prova de linguagem é importantíssima. Né? Diversas palavras elas são colocadas para mesmo você saber se relaciona com aquela ideia que você quer dar. Por exemplo, a gente olha essa questão, tem lá a palavra consonância. Né? Consonância, quem concorda com algo? Não tem dia assim, poxa, essa palavra eu não ouvi. Gente, existe um vocabulário escolar. Existe um vocabulário do nosso meio escolar, do ensino médio. O Enem tem um vocabulário próprio também. Esse vocabulário escolar. Palavras como essa, a gente tem que sempre ser atento. Okay? Se eu tenho dúvida, vou tentar entender pelo contexto, ok? Pelo contexto. Continuando em C. E o progresso que não rompe com o poder aristocrático. O passado era aristocrático? Sim ou não? Sim. Está correto? Tem C? Corretíssimo. Corretíssimo. Percebo que a questão é a argumentação, mas a questão é muito vocabulário. Ok? A questão é sinônimos, são sinônimos, é vocabulário, então atente para isso, ok? A interpretação de texto é muito questão de vocabulário, ok? Muito questão que está ali por trás implícito no seu significado das palavras. Por isso tem que ser correto, porque o D é falso. Retrata a mistificação de uma ordem que impõe resistência aos excluídos, enquanto o progresso remete à força moderna social. Não tem nada de resistência aos excluídos, não tem nada de modernidade. É isso? Item E impõe ao vocábulo ordem uma força divina extraída das mazelas sociais. Mazelas sociais, de jeito nenhum. Né? Ele fala o contrário. Né? E progresso, uma fraqueza imposta à sociedade. Também não tem nada a ver o item sobre essa questão da fraqueza. Questão fácil, médio e difícil. E aí? Se você for atento, ela se torna fácil para você tranquilamente. Certo? É questão de atenção do que ele quer, não é isso? Certo? Vamos lá? Então, questão 1 e C. Lembrar que o gabarito está no final, mas esqueça ele por enquanto, não é isso? Okay? Vamos a gente identificar o nosso gabarito aqui. Vamos para a próxima. Né? Agora eu quero que a gente pule para a questão 10, que remete à mesma habilidade que é a 23. Né? Percebo que aqui a condição da estratégia do autor, questão 10. Olha só, diz assim: que tal secar a água em vez de dinheiro do caixa eletrônico? A província de Purra, no Paquistão, ganhará uma máquina chamada Urim, ou né, assim, algo parecido. Com a ajuda de um cartão de crédito, os cidadãos poderão coletar até 30 litros por dia no aparelho. A tecnologia é do Laboratório de Inovações para Aliviar a Pobreza de Lahore, Impal Lab, na sigla em inglês, em parceria com o governo de Punjab, né? E a empresa Saf Punjab. Vamos lá. Questão 10 diz assim: considerando o tema, a forma e o meio pelo qual o texto é veiculado, lembre que o texto está vinculado numa revista. Qual a revista? Hein?
Super interessante. Opa, então eu já tenho como prévia curiosidades científicas, não é isso? Ok? Perceba isso? Ok? Pode-se inferir que seu principal objetivo é, ok? Aí eu tenho essa questão, que eu já tenho um conhecimento prévio que, super interessante, remete à curiosidade científica. Então, o item A diz: alertar sobre o problema da falta de água no Paquistão, apresentando como uma exceção em um mundo de tantos recursos hídricos. É super interessante estar alertando sobre isso? Não. Lembrar que a super interessante é uma revista brasileira, isso, ok? Não vai se preocupar com isso lá no Paquistão, não é isso? Convoco o leitor a engajar-se em alguma ação contra a falta de água a partir da divulgação de dados científicos alarmantes. Revista científica, se preocupar em convocar o leitor, aí, não está persuadindo a ninguém fazer isso, ok? Item C: divulgar ações recentes de combate à escassez de recursos hídricos, aliada ao processo de disseminação do saber tecnológico. E aí? Correto isso aí? Vamos ver os outros. Demonstrar que a falta de água poderá gerar uma série de problemas crônicos na área da saúde pública paquistanesa. Fala sobre essa questão do problema crônico. Vocês estão resolvendo isso, né? Esclarecer questões científicas ligadas ao universo das novas tecnologias e desprovida de diálogo com a área de recursos hídricos. Nada de desprovida de diálogo, nada disso. Né? Qual correto? C. Perceberam que o texto científico, o texto está super interessante, ele divulga, sim, texto científico é de divulgar, ok? Curiosidades científicas, mudanças científicas. Então, é uma revista que divulga, que informa, ok? Se fôssemos falar em funções da linguagem, se fôssemos falar em função da linguagem, qual seria a função da linguagem predominante desse texto? Oi? Aí, referencial, exatamente. Percebo que o texto é de caráter informativo, se informa, é referencial. Ok? A gente vai sempre fazer esse parâmetro, porque mesmo que haja aí, eu coloquei também sobre função da linguagem, mas a gente não pode esquecer de maneira nenhuma quando os textos apresentam esse aspecto, ok? Então fizemos duas questões sobre a habilidade 23, que fala sobre objetivo do autor e público-alvo, não é isso? Ok? Vamos agora voltar para a questão 2, nós temos aqui sobre a habilidade 16. A habilidade 16, meu filho, essa é exemplar, literatura, ok? Gente, lembramos que na literatura nós temos 3 habilidades importantíssimas. 15, que fala sobre contexto histórico, social e político, né? E a 16, né? A 15 diz que você tem que perceber, você tem que relacionar, né, informações do texto, mas só que ele vai falar para você muito no comando da questão, na 15, sobre o contexto histórico. Né? Exemplo, muitos textos do Drummond são contextualizados durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Estado Novo de Vargas. Então, ele geralmente focaliza, okay? E a gente tem que ficar atento, porque durante uma guerra, o homem se torna insignificante, não é isso? Se torna o mínimo possível. E o eu lírico drummondiano traz muito isso, eu versus o mundo, ok? E eu versus o mundo é muito maior, mas ele suporta ainda isso, ok? Então ele está contextualizado numa guerra, mas muitas vezes a guerra não dá para a gente mudar, não dá, a gente é muito pequeno para isso. Por isso, durante a guerra, o mundo é muito maior, né? na poética de Drummond. E na habilidade 16, aqui é o que entram as características daqueles movimentos literários. Só que lembrar de uma coisa, a habilidade,
geralmente as questões ele não trazem diretamente a ideia de características. Olha o que essa habilidade 16 diz para a gente. Você tem que relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. São duas coisas. Eu tenho concepções artísticas e tenho procedimentos. Exemplo. Se eu quero ver um texto romântico, eu quero mandar um texto romântico para minha esposa, não é isso? Eu quero falar da sua beleza, do seu encanto. Com certeza eu vou usar muitas metáforas para idealizá-la, não é isso? Eu vou usar hipérbole para dar ênfase cada vez mais no amor. Isso aí, eu estou falando uma coisa que eu estou idealizando a personagem, eu estou idealizando a pessoa, eu estou usando uma concepção artística, isto é, uma das concepções românticas está na idealização da mulher, do herói, do índio, da pátria, do amor. Mas para construir esses procedimentos, que são os temas, que é o conteúdo, eu uso procedimentos linguísticos, eu uso figuras de linguagem, eu uso intertextualidades, né? Eu uso diversos procedimentos. Por isso eu dividi aqui abaixo. De um lado, eu tenho concepções artísticas, temas são conteúdos, eu tenho abaixo, relacionado com o romantismo, o nacionalismo fanista, a idealização, o abolicionismo de Castro Alves. Do outro lado, eu tenho os procedimentos que eu posso usar, metáforas, comparações, vocativos, apóstrofe, como Castro Alves retrata muito, ó Deus, onde estás que não responde, né? Para interpelar a Deus sobre aquela escravidão, como é que não acaba aquilo, que percebo que são procedimentos de um lado e são temas do outro, né? Esse nacionalismo que o mestre ali fica chateado, né? Esse quando o Brasil chega, né? Esse do futebol, né? E aí veja o que? Esse nacionalismo aí, que é exaltado logo na primeira geração romântica, né? Então eu quero que você perceba uma coisa, as questões vão tratar para vocês de aspecto assim, às vezes não vem tema, concepções, né? Vem tema, né? Vem algo que relaciona, mas ele quer dar ênfase a isso, né? E quando vem lá figuras de linguagem, outros recursos diversos, são os procedimentos que são usados. Vamos lá para a questão 2. Nós temos da habilidade 16, 4 questões, a 2, a 3, a 7 e a 16. Vamos lá para logo essas 4, para essa habilidade, ok? Texto do Manuel de Barros, diz assim: a ciência pode classificar e nomear todos os órgãos do sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar. Divinarem, os sabiás divinam. O poema de Manuel de Barros foi publicado no livro Sobre Nada, em 1996. Nele o poeta faz um jogo com o sentido do verbo adivinhar, de sua raiz latina divinare, por meio da construção neológica que descaracteriza a ciência, por meio do contexto semântico em que o poder divino torna explicativo o vocábulo divinare. Neológica, relativa a neologismo. O que é neologismo? Novas palavras. Vejam como vocês sabem muito bem isso. É interessante que isso já caiu várias vezes no Enem, ok? É interessante que cai em composições musicais, né? Eu lembro de uma dos tribalistas, né? A palavra coração-borim, né? Já caiu no Enem sobre isso, né? A junção de coração, samba e tamborim, né? E os tribalistas construíram, agora fizeram outro álbum agora e colocaram outro neologismo e outra música, ele até dialoga com isso, que é traba livre, trabalho e livre, okay? Neologismo. Então uma música que, né, lógico,
um grupo musical que não está aí nas rádios populares do Brasil afora, mas vale a pena ouvir, okay? Principalmente uma música chamada Diáspora, que retrata uma palavra que vem de uma história, mas relacionando com o tema que está muito comum na Europa e no nosso Brasil, de pessoas que saem de outros países fugindo de guerras, de conflitos diversos, de conflitos religiosos, né, para sobreviver em outros países na Europa, na América propriamente, é isso? Esses novos diáspora do século XXI. É só ver o que está acontecendo na Síria, ali ao redor, não é isso? Aqueles países ali, muita gente, né, esses refugiados. E a música, a canção diáspora fala sobre isso, ok? E ele começa com uma referência a um poema do Souzandrade, poeta lá do condorerismo, da terceira geração poética do romantismo, certo? E cita depois Castro Alves também. Essa música é importantíssima para a gente entender o que acontece no mundo hoje, porque às vezes a gente focaliza muito a nossa realidade. Eu lembro com essa questão de diáspora, aí eu lembro daquela imagem, aquela criança que morreu, apareceu morta na praia da Turquia, né? Aquela imagem é crucial para mostrar como o mundo está péssimo. E fora outros que surgiram, outro que estava uma criança dentro de uma ambulância, toda suja também. E outra, outra canção, do mesma composição, mesmo álbum, os tribalistas lançaram agora no mês de agosto, chama Um Só, que fala sobre esses conflitos ideológicos no Brasil, né? Ele começa com a expressão somos comunistas e capitalistas, né? Aí ele coloca, não estou lembrando toda a canção, mas ele diz, somos um só, ok? A questão de unidade, né? A questão de unidade num país cheio de cada um querendo ser melhor do que o outro, certo? A questão da busca da unidade, somos uma única nação. Nós temos as questões de diversidade, não é isso? Nós temos questões que diferenciam, né, etnias, línguas, costumes, tradições, ideologias, principalmente nas redes sociais. Okay? Essa questão de quem é direita, esquerda, né? Isso é só na rede social, nós somos um só, na verdade, como diz a canção dos tribalistas. Se tiver a oportunidade de ouvir, vale a pena ouvir hoje à tarde, apreciar uma música de qualidade, ok? Para quem não conhece, tente conhecer tribalista, o novo álbum, vale a pena, tem lá ouvir todo para baixar, né, nas redes sociais aí, no YouTube, que for. Então, voltando para a questão, a questão neológica. E tem ata correto? Não. Quando ele diz da construção neológica que descaracteriza a ciência, ele está descaracterizando a ciência? Não. Olhe atenção a essas negações, ok? E também diz do neologismo verbal que caracteriza o canto do sabiá no jogo formal semântico discursivo. Olha a questão do sentido semântico, apontando o limite para os poderes da ciência. Sim, exatamente. A ciência não explica a questão do canto do sabiá, não é isso? Certo? Ele diz, os sabiás divinam, ok? Olha o final, como se fosse algo divino, que vai além da ciência, vai algo metafísico, não é isso? Certo? Vai algo para metafísica. Então, o item B de bola responde a questão divinamente. O item C diz, do jogo semântico-sintático, que discorda da força científica, que expõe suas informações sem precisão e distorcidas. Não está discordando. Olha a negação, discordar da ciência não, né? Da linguagem referencial, gente, poesia referencial, já nega aí, né? Como aquela que consegue extrapolar o âmbito estritamente subjetivo da realidade, como é o caso da linguagem científica. A poesia não tem essa referencial, não é isso aqui? Nesse caso, da linguagem científica, que prescinde da desconstrução. Desconstrução
já que se alimenta da visão subjetiva do real, como no caso do vocábulo divinare. Está totalmente errado aí, a questão da desconstrução da linguagem científica, né? Não tem nada a ver com isso, ok? Perceba que item B é aquela questão que, às vezes, é aquela que complica um pouco mais, mas com o gingado de atenção, você vai identificar o item correto, ok? Questão 3, novamente, agora. Habilidade 16, mantendo a habilidade 16, veja só. Texto contemporâneo, Paulo Leminski. Gente, esses textos contemporâneos são constantes, ok? Paulo Leminski, Cacaso, Arnaldo Antunes, Chacal, Ana Cristina César, a contemporaneidade. E perceba que a contemporaneidade ela é muito metalinguística, ela é muito sonora, ela é muito estética, ela é muito função de linguagem poética, isso é constante, isso é constante. O mundo contemporâneo traz isso, aproxima, muito grande, vejam os concretistas, buscam a visão geometrizada, a preocupação com forma, com sonoridade. Como é que eu vou construir sonoridade no texto? Por meio de procedimentos linguísticos, ou melhor, figuras de linguagem. Que dizem, se você quer fazer uma canção para crianças, ensino infantil, você vai usar muito que figura de linguagem? E aí? Onomatopeias. Usa muito isso? Onomatopeias. Repetição de som de consoantes, de som de vogais, a assonância, a literação, a onomatopeia, a sonoridade, essa busca. Se eu quero transmitir para uma criança, eu busco a repetição, ok? E veja só, título da canção, título de poema, relaciona muito com isso. Por exemplo, no simbolismo, que é a linguagem da música, o Cruz e Souza, quando ele dizia violões que choram, era o título da canção. Lá no meio do texto, ele dizia assim: vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vozes velozes dos ventos, viva vãs vulcanizadas. Tudo com V, que sugere o som do violão, ok? Isso é a aliteração. O simbolismo é a linguagem da música. Quando a Legião Urbana lança um disco 5, chama Vento no Litoral, ele termina dizendo: o vento vai levando tudo embora. O som do V sugere o som do vento. Lembre que isso é subjetivo, é uma sugestão, não é isso? Então, o poeta sugere sempre algo, pulso, ainda pulsa, pulsa. Veja como a banda Titãs colocava isso também no pulso. E aí o Paulo Leminski vai fazer assim: aviso aos náufragos. Esta página, por exemplo, não nasceu para ser lida, nasceu para ser pálida, com um mero plágio da Ilíada. Alguma coisa que cala, folha que volta pro galho, muito depois de caída. Vira a sonoridade? Lida, pálida, Ilíada, caída. Perceba a sonoridade que aparece aí no texto, ok? Ele coloca plágio da Ilíada, ele coloca aí diversos recursos. Lógico, isso é subjetividade, O poeta busca sonoridade. E aí vem, nos versos de Leminski, a linguagem é responsável pelos efeitos sonoros expressivos. Olha só, efeitos expressivos, expressividade poética, efeito de sentido, tudo isso é importante para a construção de sonoridade, de conhecimento da poesia. Se fôssemos buscar a função de linguagem predominante nesse texto do Paulo Leminski, qual seria predominante para a gente? Qual? Oi? Não é figura, a função de linguagem. Vamos lá. Lembra as funções de linguagem? Oi? Poética.
poética, olha aí. Função poética. Por quê? O poeta em si está preocupado com a sonoridade, com sua expressividade artística. É isso? Com seu lado totalmente voltado para a beleza estética da poesia, ok? Então, qual item você marcaria? Item dedicado, exatamente. A aliteração está no item D, ok? Beleza? Então, questão 3, item D de dado. Vamos para a questão 7, não é isso? Questão 7. Texto de Cacaso, outro poeta contemporâneo. Outro poeta contemporâneo voltado muito para a poesia, totalmente chamado de poesia marginal. Poetas que viviam à margem das edições que eram publicadas na época, faziam poesias que eram publicadas e impressas em mimeógrafos, ok? Mimeógrafos aí, numa época que não havia uma tecnologia tão intensa hoje, né? Viu só, as aparências revelam. Uma firma que o Brasil confirma. Vamos substituir café pelo aço. Vai ser duríssimo descondicionar o paladar. Não há na violência, que é a linguagem dita, algo da violência propriamente dita. E aí a questão diz assim para a gente: Cacaso constrói seu poema por meio de concepções artísticas. Olha só como eu falei da habilidade. Concepções artísticas típicas da poesia marginal, isto é, os temas são típicos da poesia marginal. O autor faz uso de vários recursos poéticos. Olha só o procedimento aí, são recursos poéticos, ok? Privilegiando o uso da prosopopeia ao atribuir características humanas ao café e ao aço. Tem isso no texto? Está dando característica humana ao café e ao aço? Tem certeza? Lógico que não. Percebo que ele só diz: vamos substituir o café pelo aço. Vai ser duríssimo descondicionar e nada mais. Então o item A está falso para a gente, não é isso? Item B, sinestesia. Sinestesia diz assim: ao apresentar o paladar como um dos 5 sentidos. Sinestesia é a aproximação, certo? Sinestesia é a relação que há entre sentidos, os campos sensoriais diferentes. Lembramos que é característica muito comum da linguagem simbolista. Naquele texto que eu citei do Cruz de Souza, ele usa até a expressão veludosas vozes, veludo, né? Tato, vozes, audição. Então eu estou aproximando, estou relacionando sentidos, campos sensoriais diferentes. Eu não tenho aqui. Lembra, a sinestesia é muito comum também na poética de Cecília Meirelles. Ela é conhecida por ser neossimbolista. Isso? Trazer características simbolistas para a sua poesia moderna. Ok? Então não tem item B. Item C. Paronomásia. Ao extrair expressividade de palavras com semelhança fônica. Temos isso? Afirma, confirma. Percebo que as palavras criam uma sonoridade muito próxima. É outra figura de linguagem que cria questão sonora, né? Ele extrai palavras que têm uma semelhança fônica muito intensa. Item C está corretíssimo, não é isso? O item D diz que é hipérbole ao exagerar na subjetividade dada a violência. Não tem hipérbole aí? Né? Eu estou exagerando a violência? De jeito nenhum, ok? Então, item D, falso. Item E, antítese. Ao constar duas palavras com sentidos contrários. Eu tenho isso aqui. A minha expressividade poética está nisso? De jeito nenhum, ok? A antítese é constante em poemas do barroco brasileiro, que mostra um conflito espiritual muito constante. O poeta do barroco brasileiro, principalmente o Gregório de Matos, e os sermões do Padre Vieira são construídos por meio de
ideias contrárias, oposições, por meio de antigas e paradoxo constantemente, não é isso? Vocês com certeza já viram isso muito bem. Okay? Então, questão 7, item C. Okay? Pula para a questão 16, que é outra questão da habilidade 16. Nós temos um poema do Drummond, mais um de Drummond, ok? Drummond talvez seja o poeta que melhor represente a literatura do Enem. Constantemente seus textos aparecem, né? E aí é um texto chamado O Lutador. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco. Se o fosse, teria poder de encantá-las, mas lustro e frio. Apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar, tontas a carícia, e súbito foge, e não há ameaça, e nem há sevícia, que as traga de novo ao centro da praça. Carlos Drummond de Andrade. O poema de Drummond é construído por meio de recursos de conotação e polissemia, ok? Que se destaca, ok? Olha só, então eu tenho aí, né, sentido figurado. Okay? O sentido figurado, construído pelas figuras de linguagem, como se diz de maneira bem redundante, eu tenho antítese em lutar com palavras é a luta mais vã. Eu tenho antítese aí. Eu tenho hipérbole em são muitas, eu pouco. No paradoxo, mais lúcido e frio. Eu tenho personificação em apanhar algumas para o meu sustento. Tenho isso. Eu tenho polissíndito em e súbito foge, e não há ameaça, e nem há sevícia. E aí? Qual? Olha a palavra. Poli quer dizer o quê? Vários. Polissemia, vários sentidos. Polissíndito, vários o quê? Opa! Conjunções. Né? Olha só. Conjunções, sim, eu tenho conjunção aditiva. Olha só a sequência de conjunções aditivas aqui. Quando Vinícius de Moraes diz assim: de tudo ao meu amor serei atento. Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto. Ele está construindo, né, uma sequência coordenativa. Não está? Se eu tiro essas conjunções aditivas, eu estou usando aí, né, um assíndeto. Esse A é de ausência. A ausência da conjunção, mas ainda continua a coordenação, não é isso? O lado coordenativo. No entanto, se eu tiro, é assíndeto. Se eu mantenho as conjunções aditivas, eu estou construindo um polissíndeto. Então, qual é a resposta correta? Item E. Beleza? Olhe as palavras, como elas fluem muito bem. Poli, vários síndetos, sindético. Você vê muito isso na aula de gramática. Isso? Ok? Ok? Então, aí foram as questões sobre a habilidade 16. E agora nós vamos para a habilidade 1. Olha aqui essa imagem, gente. Olha essa imagem, que é uma resposta muito grande para a nossa sociedade. Por mais que, né, a resposta da sociedade ela tem que se chocar às vezes, não é isso? Eu tenho que levar as coisas, às vezes tem que pegar na ferida. E lógico, uma publicidade dessa, né, você pega na ferida, mas por trás há muito significado. Habilidade 1 do Enem, ok? Primeiramente, eu quero falar da competência que se fala, que tem a habilidade 1, 2, 3 e 4. A competência 1 que diz que você, né, vai identificar os diversos sistemas de comunicação, os modos de organização, tudo isso aqui eu topo, porque eu sintetizei a competência.
as formas de composição textual, seus recursos mais comuns e sua função social. Isto é, eu tenho um texto publicitário, eu tenho um anúncio de comercial, certo? Eu tenho diversos textos. O sistema de comunicação é amplo, né? A diversidade que chega para a gente, eu tenho uma tirinha, eu tenho uma charge, certo? Eu tenho um cartoon, né? Eu tenho uma carta para o jornal, certo? Carta do leitor, eu tenho um editorial, né? Eu tenho diversos gêneros que circulam ao nosso redor, né? Eu tenho, o mundo é construído, a linguagem é construída por meio dos seus gêneros, ok? E eles trazem recursos verbais, não verbais, né? Eles trazem procedimentos, eles cumprem funções sociais, né? Viu só? E aí, por diante. Eu tenho aqui 2 textos para comentarmos sobre 2 habilidades, a 1 e a 3, ok? Vamos lá. Primeira imagem, né? Olha essa mulher, olha o rosto totalmente desfacelado, não é isso? Mas eu tenho uma palavrinha, não é isso? E essa palavrinha, por mais que você não perceba, ela tem sonoridade, né? Crack. Na linguagem, transformando numa linguagem, traduzindo do inglês para, né, para o português. O que ela quer dizer? Quebrar. Não é isso? Quebrar. Destruir. Vamos lá, pessoa, amplos sentidos. Perceba que o rosto desfacelado, né? A imagem, tudo negro por trás daquela imagem, não é isso? Certo? Tudo dá um significado muito amplo. Essa aí é que nos dá o amplo sentido, o significado da palavra, não é isso? A polissemia da palavra. Então, eu tenho, o texto 2 diz assim: Casa de Saúde, mensana e corporação, atendimento ao público, todos os dias, das 9 às 17 horas, necessário apresentar documento de identificação. Ok? O outro, eu estou apenas orientando você sobre um procedimento que é um horário de uma casa de saúde e horário para a sociedade. Perceba que o primeiro, né, ela faz um misto de linguagem, verbal e não verbal, e o segundo é só verbal, ok? Vamos passar aqui. Perceba que esses 2 procedimentos, né, esses 2 procedimentos comunicativos apresentados possuem exatamente a mesma finalidade, será? Lógico que não. Primeiro, os recursos foram usados foram os mesmos? Também não. Lembre-se que nós vivemos nesses diversos jogos de linguagem, finalidades distintas, né? Um cumpre a função social. O primeiro texto, qual é o objetivo maior do primeiro texto? Do crack. Ele quer convencer o receptor do texto sobre os malefícios provocados pelo consumo da droga, aí no caso aí, não é isso? Okay? Então, ele orienta você, ele persuade você, ok? E aí o objetivo é esse. Nesse contexto todo, nós temos a sonoridade, a onomatopeia da palavra crack, ok? Já o segundo texto busca nos informar sobre aquele funcionamento de um determinado objeto social, uma casa de saúde, não é isso? Por isso, a sua linguagem tem que ser objetiva, informativa, ok? E aí ele cumpre uma função social muito grande, né? O horário, o momento que ele é aberto para o público. Eu tenho 2 habilidades aqui. A habilidade 1 diz que você tem que identificar as diferentes linguagens, verbal, não verbal, e aí por diante, e seus recursos expressivos. Ali foi usado a onomatopeia, não foi isso? Pode deixar. Como elemento de caracterização do sistema de comunicação, ok? Percebo que eu tenho um recurso sendo usado ali. Eu tenho um recurso expressivo, né? Eu tenho recurso expressivo, ok? E aí a habilidade 3 diz que você tem que relacionar informações geradas do sistema de comunicação e informação, considerando a função social desse sistema. E aí fica o quê? Função social, apenas isso.
ok? A função social. Um cartaz sobre uma vacina, né? Um cartaz sobre um procedimento que é sendo usado para o público, tudo ele cumpre função social, ok? A questão 4, 5, 13, 15 e 19 são sobre a habilidade 1. Vamos lá para ela. Questão 4. Nós temos um texto do Guimarães Rosa. Olha como ele diz. Do narrador aos ouvintes. Opa, então estou direcionando para o narrador dizendo para o ouvinte. Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja, tinham para não ser célebre. Como elas, quem pode, porém, foi Adão dormir e Eva nascer, chamando-se Livíria, Rivília ou Irlívia. Aqui nesta observação, a Joaquim apareceu. Antes bonita, olhos de viva moça, morena, mel e pão, aliás, casada. O conto do Guimarães Rosa, Desenredo, né, constrói uma personagem que ela é casada, mas há um envolvimento amoroso com o nosso personagem. Ele desconstrói a imagem dela para construir uma nova imagem, né? E aí, desenredo, ela tem um enredo e ele reconstrói um novo enredo, né? A questão diz assim: na passagem do conto Desenredo de Guimarães Rosa, a expressão foi Adão dormir e Eva nascer qualifica a mulher como alguém suspeito que surge repentinamente. A frase em destaque faz uso de um recurso expressivo para personificar o sentimento de ingratidão feminino, para esclarecer o valor denotativo da passagem bíblica, para exagerar quanto ao aspecto da fidelidade feminina, para reforçar o compromisso com a linguagem surreal, ou para suavizar a visão sobre a transgressão feminina. E aí, qual item? Opa! Qual seria a figura de linguagem que suaviza? Opa, aí, ó, eufemismo, exatamente. O eufemismo foi usado para suavizar a transgressão, isto é, do adultério, né, feminino da época. Ok? Percebo que, gente, essa questão da suavizar, você encontra isso às vezes muito no Machado de Assis. Ok? Machado de Assis. Suavizar o adultério, né? O masculino, por exemplo, no conto Missa do Galo, do Machado de Assis, que o personagem diz que vai ao teatro, ele diz que o teatro é um grande eufemismo em ação. Ok? Na verdade, ele ia para a casa da Combolsa, que é sinônimo de amante, na época. Ok? Então, isso é para suavizar. Lembre de uma coisa, porque colocar o eufemismo no contexto do Guimarães Rosa, no contexto do Machado de Assis, principalmente o eufemismo do adultério masculino, porque todo mundo sabia, mas ninguém tinha direito de comentar. Okay? O realismo machadiano diz isso, né? A questão da hipocrisia, né? A questão por trás daquela hipocrisia, todo mundo sabia que havia adultério masculino, mas ninguém comentava. E o feminino? Aí sim, meu filho, né? Aí havia um comentário na cartomante, o marido assassina a mulher e assassina o próprio amigo que era o amante da mulher, certo? Elas são levadas à morte. E a Capitu faleceu? Sim. Né? E elas sabe se adultério ou não? Ninguém sabe, não tem precisão, não é isso? Okay? Mas é como se condenasse a mulher. Okay? É condenasse a mulher. Então, a condenação propriamente como a sociedade fazia. Okay? Beleza? Então, questão 4, item E. Questão 5. Questão 5. Gente, olha só essa frase. Num caminhão, para-choque de caminhão, não é isso? Na verdade, não está nem para-choque, nessa coisa que tem atrás aí, né?
Tweetem bem ou tweetem mal, mas tweetem de mim. Olha só. Né? Essa intertextualidade, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Esse clichêzão aí. Para-choques de caminhão são construídos com uma mensagem, muitas vezes, bastante interessante. Um ditado popular, com o uso de termos oriundos do universo das novas tecnologias, serviu para a construção da frase desse para-choque. Reinterpretando, pode dizer que, item A diz, garante ao texto a construção de um viés interpretativo cômico. E aí? O que é algo cômico? Engraçado. Tem isso aí? Vamos ver o próximo. Dificulta o acesso ao texto para quem não domina o vocabulário tecnológico? Dificulta o texto? Lógico que não. Okay? Lógico que não. Restringe o acesso ao texto por público não especializado em caminhões? Torna o texto apropriado para profissionais da área da informática? Atrapalha a disseminação da terminologia original na área da informática? Nada a ver. Qual item? Exatamente. Lembrar-os que é humor. O humor é a quebra de expectativa. Não é isso? Diz assim, Maria, eu li um texto da Mafalda e disseram que tinha humor. Mas não vi humor, eu não ri. Gente, ninguém está falando isso. Quem está falando humor, aquela quebra da expectativa. Não é isso? É muito comum isso nas questões. A questão da quebra de expectativa. Okay? Então, questão 5, item A, mais uma da habilidade 1. A próxima habilidade 1, qual foi o que eu disse? 13, foi isso? Questão 13. Essa questão caiu no Enem, mas não custa nada falarmos sobre esse assunto importantíssimo na obra de Guimarães Rosa. Por que era que eu estava procedendo a atuar assim? Senhor, sei? O Senhor vai pondo sem perceber. A gente vive repetido, o escorregável, no minuto, já está empurrado no outro galho. Acerta-se eu com o que depois sabendo fiquei. Para de lá de tantos assombros. Está sempre no escuro. Só no último derradeiro é que clareiam a sala. Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispôs para a gente no meio da travessia. Ok? Essa última frase, a realidade, o real não está na saída nem na chegada, isto é, no começo nem no fim, está bem no meio, não é isso? A realidade. Isso aí ele constrói essa máxima, ok? Essa máxima. Isso é comum na poética, ou melhor, na obra, na prosa poética, na prosa que é a prosa poética, né? Do Guimarães Rosa, ok? Buscar uma frase que tem um significado, chamamos isso de aforismo, okay? Que é isso, é uma máxima, é a construção de um provérbio, né? Constantemente isso aparece nos contos, nos romances, nas narrativas de Guimarães Rosa. Vou logo responder no item C, que diz: por expor de forma breve e doutrinal a essência de uma ideia. Isso é o aforismo. Okay? Isso é característica da obra de Guimarães Rosa. Né? Então, cuidado com esse tema. Estou vendo aqui há 10 minutos. Né? Então, tem muita coisa, lógico, mas já trabalhamos todo o PD. Mas, pronto, já falando da habilidade 1, vou pular agora para 3. Uma questão de cada das duas habilidades, para a gente não perder tempo. A questão 6. A questão 6. Vamos lá. Vamos falar de uma de cada, porque eu recebi a plaquinha que faltam 10 minutos. Né?
Não seja vítima do álcool. Seu carnaval não precisa acabar assim. Seja você a mudança no trânsito. O cartaz pertence a uma campanha sobre o trânsito e exerce a função social a orientar os motoristas quanto ao... Olhem. Exatamente. Questões fáceis como essa aparecem constantemente. É aquela questão que a gente não pode vacilar, não é isso? Ok? É questão fácil e quem é? Conscientização e respeito às leis de trânsito. Né? Gente, propagandas como essa, ela precisa conscientizar, viu, meu filho? Mudar a lei de trânsito. Ninguém muda a lei de trânsito. Certo? Eu, como professor, você, como estudante, ninguém vai mudar a lei de trânsito, viu? Nós não temos esse poder, não é isso? Certo? Então é conscientizar. Ok? Tempo é esse. Beleza? Nós temos aí mais questões da 14, da 3. Vamos passar para a habilidade 19, que é importantíssimo para a gente, que é sobre funções de linguagem. Okay? Funções de linguagem. Esse material fica aqui para eles, se vocês disponibilizam para eles, é isso? Esse material está aí. Porque a questão de função de linguagem é imprescindível para a gente, ok? A habilidade 19, o Enem, ele quer que a gente identifique a função de linguagem. Às vezes aparece mais fácil quando ele coloca o nome da função de linguagem. Mas quando ele não coloca, ele quer que você identifique a função e saiba o que ela significa a partir daquele texto. Né? Nós temos, lembrá-los que função é emotiva ou expressiva, não é isso? Volta-se para o eu lírico, né? Volta-se para a expressividade. Os pronomes, verbos em primeira pessoa, isso é constante. Mas lembrá-los que o nome expressividade já direciona muita gente. Okay? A conativa, a apelativa, isso é usado pela propaganda, pela publicidade. Lógico, canções usam também, né? Entre por esta porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora para mudar a minha vida. Vem e vambora. Perceba que ele usa, né? A composição da Adriana Calcanhoto, né? Usa verbos em que modo? Imperativo. Não é isso? O verbo imperativo é aquele que vai te persuadir, vai te orientar. É usado na publicidade. Beba Coca-Cola, compre batom, não é isso? Você vai ouvir isso constantemente. Isso é um mundo publicitário que está na conativa, na conação. Olha a palavra conação, também chamada de apelativa. Você tem a função referencial, aquela que te informa algo. Tem jornalístico, tem científico. Já falei aqui recentemente da superinteressante, não é isso? Então ele está te informando. Eu tenho uma função metalinguística. O texto, quando discorre sobre ele mesmo, uma canção, um samba falando sobre o próprio samba, certo? Programas televisivos como o Profissão Repórter, é um programa jornalístico que fala sobre a produção do programa jornalístico, não é isso? Até mesmo vídeo show, né? Que é um programa televisivo que fala sobre a produção do programa televisivo. Certo? Isso aí, tudo é metalinguagem, ok? E lembre que a literatura contemporânea, né? O Machado de Assis é muito metalinguístico, o Drummond é metalinguístico, certo? Isso é muito constante na poética. Eu tenho a função fática, aquela que busca testar o canal, busca manter contato. Oi, me ouvindo? Olha só, eu estou testando o canal, eu estou buscando contato, isso é fático, ok? E a última é a poética. A poética é aquela que busca a sonoridade, o visual, a estética, certo? É aquela mensagem artística. Gente, há músicas que você vai ficar com 60 anos de idade, ainda vai ouvir. Há umas que no próximo mês você não quer mais ouvir. Aquela que fica na sua memória é porque tem um trabalho artístico. Viu? Trabalho artístico. Você tem na estante, Pais e Filhos. Foi composta no disco 2 da Legião Urbana, se não me engano, em 1986. Dia de semana. O dia de 7 é feito Falar de Caboclo, disco 3. Até hoje se ouve muito bem, meu filho, viu? Você não compartilhar Eduardo e Mônica, você não ouvir Eduardo e Mônica, você não conhece música ainda, viu? Se você não ouvir Eduardo e Mônica, não é isso? Você não conhece o que é aquela relação totalmente diferente, não é isso?
ela é muito mais madura do que o Eduardo, que é muito comum, na realidade, é isso. Então você não está, você não ouviu o que é música, por favor, eu não ouvi, eu só serve o ponto de vista, não é isso? Então, faz parte de a gente ouvir isso. Eu sou suspeito porque vivenciei isso, né? Também tem isso, né? É verdade. Suspeito que eu fui para 2 shows da Legião Urbana, né? Show da Legião Urbana, a gente ia, ainda ia, terminava o show 11 horas, ia para casa no último ônibus para chegar, né? Para não pegar o Brujão na época, né? O último ônibus que passava 11h15, 11h20 por aí, né? Mas era outra realidade, não é isso? Se fosse a pé não tinha problema também, né? Chegava 2 horas depois em casa, 3 horas depois, mas não tinha violência que tem no mundo de hoje. Então, eu quero que a gente veja aí habilidade. A questão 8, por favor. Questão 8. Eu tenho aí uma peça publicitária. Você é do tipo que salva. Já doou sangue hoje? Ok? E aí é os tipos sanguíneos, não é isso? A peça publicitária exemplifica o uso da linguagem e que predomina a função que informa a respeito de cada tipo sanguíneo e seus respectivos doadores. Está informando algo? Expressa seus sentimentos em relação às pessoas que precisam de doação. Mostra que as gotas de sangue com o objetivo de discorrer sobre os tipos sanguíneos. Apela para que outras pessoas sejam doadores de sangue? Sim. Teste o canal de jeito nenhum, não é isso? Então, qual a função de linguagem dele? Oi? Apelativa, chamada também de conativa. Ok? Perceba que por trás tem um objetivo, não é isso? Ok? Veja que, gente, nós estamos terminando, mas eu quero colocar uma canção. Vocês coisas me entendem? Vamos lá? Vamos fazer uma música bonita? Vamos? Para terminar?